Marido deixa a esposa na chuva em posto. A surpresa dele ao descobrir segredo escondido. A chuva caía como um véu grosso e triste. Luciana estava ali, parada em um posto de gasolina, com o cabelo encharcado e o coração em pedaços. Eduardo, seu marido, tinha acabado de deixar seu lado como se ela fosse um simples aborrecimento. Ele saiu sem olhar para trás, enquanto os trovões rugiam como se o céu estivesse tão furioso quanto ela. Não, isso não está acontecendo, pensou, enquanto as lágrimas se misturavam com a água da chuva que escorria pelo seu rosto. A solidão a envolvia, mais pesada que o peso da tempestade. A separação não era apenas o fim de um relacionamento. Era um abismo que revelava segredos obscuros sobre Eduardo. Traições ocultas e manipulação financeira que ela nunca imaginara. O que ela conhecia dele não era o todo, era apenas uma parte. O medo começou a dar lugar à indignação. E essa descoberta se tornava cada vez mais alarmante. Enquanto isso, Henrique, seu ele tinha sempre a palavra certa, e embora a tempestade estivesse lá fora, ele trouxe um pouco de calor e esperança. Elas trocavam algumas rápidas palavras, mas a verdade era que ao lado dele, Luciana sentia que poderia enfrentar o mundo. Renato, um ex-fuzileiro naval que havia se tornado amigo da família, apareceu logo em seguida. Seus olhos eram profundos, carregados de histórias, e seu semblante sereno. A vida é cheia de escolhas, Luciana. Ele disse. Suas decisões agora definirão quem você se tornará. Ali, sob a chuva torrencial, as palavras dele eram como uma lâmpada de luz em meio à escuridão. Para ele, a vida era um campo de batalha, mas era também uma oportunidade de recomeço. E então, como se o universo estivesse conspirando a favor dela, Natália, sua amiga de faculdade transformada em advogada, surgiu por acaso. Oi, Lu! O que aconteceu? Exclamou, colocando-se à disposição. A presença dela era um bálsamo. Juntas, elas começaram a investigar a verdadeira Fá. As revelações não tardaram a vir. Com cada pista, a traição de Eduardo parecia mais grotesca. O que mais ele havia escondido? Com Natália ao seu lado, Luciana começou a coletar provas. Uma pesquisa aqui, um telefonema acolá. Cada passo parecia ter uma nova camada de descoberta. A adrenalina a mantinha viva, mas ao mesmo tempo, o medo do que poderia acontecer se Eduardo soubesse a deixava inquieta. Como reconstruir sua vida após um término tão devastador? Assim que se sentiu pronta, armada de coragem e evidências, Luciana decidiu confrontá-lo. Com os olhos ardendo de determinação, ela se preparava para uma luta que prometia ser mais do que simples questões financeiras. Seria uma disputa por sua identidade e liberdade. A chuva começava a afrouxar, se transformando em um símbolo de renovação, um prenúncio de que ela estava prestes a resgatar algo muito maior do que poderia imaginar. O que mais Eduardo estava tentando esconder? Até onde Luciana iria para garantir sua segurança? Os mistérios estavam apenas começando a se desenrolar. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo.
Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Luciana estava prestes a dar o próximo passo. Arrepiada pela determinação, respirou fundo e decidiu ligar para Eduardo. A mente fervilhava, o coração batia rápido. "O que você está escondendo de mim?" pensou. Enquanto a conexão se estabelecia, o telefone tocou e ecoou na sua alma. Após alguns segundos que pareceram uma eternidade, ele atendeu. "Oi, Lu, o que aconteceu?" A voz dele soou distante e desconectada. Pela primeira vez, Luciana hesitou. Mas antes que pudesse formular uma resposta, ele a interrompeu. "Olha, não posso falar agora. Estou ocupado." O jeito dele era evasivo, como se uma tempestade estivesse prestes a se formar do outro lado. O nó na garganta dela se apertou. "Eduardo, preciso saber a verdade. O que você tem a esconder?" A firmeza na voz dela refletia toda a dor e confusão que sentia. "Não é a hora nem o lugar, Luciana." Ele quase gritou e a resposta cortou como uma faca. Ela sentiu um arrepio percorrer a espinha. O que ele não queria lhe dizer? O coração acelerado, ela decidiu seguir seu instinto. Um sentimento de urgência a invadiu. Algo muito maior que a traição estava em jogo. Antes de desligar, disse: "Apenas saiba que eu estou perto da verdade. E não irei desistir." Em seguida, ela se virou para Natália, que havia se aproximado com um olhar preocupado. "Ele está escondendo algo, e não é só sobre dinheiro ou traição." A expressão de Natália se transformou. "Como assim?" perguntou, cada palavra carregada de expectativa. Ele parece estar com medo. Medo de algo que não sei o que é." Luciana olhou para os lados, como se temesse que alguém estivesse ouvindo. "Precisamos de mais informações, urgentemente." Mas naquele momento, uma cena completamente inesperada interrompeu seus planos. Uma explosão repentina ecoou através do posto de gasolina, fazendo o chão tremer sob elas. O barulho ensurdecedor tirou todos do estado de apreensão e mergulhou-os em pânico. Pessoas correram em direções opostas. Luciana e Natália, apavoradas, correram para o local da explosão. Um carro havia pegado fogo, com chamas dançando agressivamente, iluminando a noite escura e agourenta. O cheiro de gasolina e fumaça invadiu seus pulmões enquanto elas tentavam entender o que havia acontecido. Entre gritos de pânico e nervosismo, uma voz masculina ressoou. "Eduardo, o que está acontecendo?" Era Henrique, que se aproximou no estado de choque. Juntos, eles tentaram se orientar no caos, em frente aos seus olhos. E lá, no meio da confusão, algo a fez parar em seco. Uma sombra conhecida se destacava na fumaça. Ela olhou mais de perto. E o que viu fez seu coração parar abruptamente. Eduardo, de pé, em meio à fumaça, segurando algo que reluzia. Um colar, seu colar, desaparecido há semanas. E não estava sozinha. Havia uma mulher ao lado dele. Uma mulher que Luciana nunca havia visto antes, mas que a olhava com um sorrisinho enigmático. "Eduardo!" Luciana gritou, a voz se perdendo no estrondo da explosão. A cena se desenrolava como uma película tortuosa. O que significava tudo aquilo? Quem era aquela mulher? Ela mal teve tempo de processar. Um instante de silêncio, e então, com um grito de terror, Henrique olhou para trás, seu rosto pálido. "Lu, a polícia está a caminho!" As perguntas fervilhavam na mente dela. O que mais Eduardo escondia?
o que estava acontecendo e o que aquela mulher tinha a ver com tudo isso. O caos em sua vida estava apenas começando e Luciana sentia que a verdade estava mais próxima do que nunca, mas também mais aterradora. Luciana ficou paralisada. O caos ao seu redor parecia distante, como se o barulho da explosão tivesse criado uma bolha em que só ela existia. O que Eduardo estava fazendo ali? O que significava ter aquele colar nas mãos? O desespero crescia dentro dela, e seu olhar se fixou na mulher ao lado dele, aquela que sorria como se tudo fosse um grande jogo. Eduardo! Sua voz cortou o ar, mas ele não se virou. O irmão, Henrique, puxou-a pelo braço, tentando arrastá-la para longe do perigo crescente. Lu, vamos! Mas a curiosidade a prendeu ao lugar. Não posso! Gritou Luciana, seus olhos fixos na cena perturbadora. Preciso saber o que está acontecendo. Foi quando a mulher misteriosa se moveu, revelando uma marca na pele exposta. Um símbolo que Luciana reconheceria em qualquer lugar. Uma tatuagem daquela gangue que operava na cidade. O coração dela disparou. Ah, não poderia ser. O som da sirene da polícia se aproximava. A adrenalina a impulsionou. Eduardo! Sua voz saiu mais alta, cortante. Ele finalmente se virou, e o olhar em seus olhos era de pavor, não de amor. O que você tem a ver com isso? A mulher ao lado dele, ao invés de recuar, deu um passo à frente. Luciana, você não sabe de nada, não é? A voz dela, doce e venenosa, parecia ecoar em sua mente. Eduardo não é quem você pensa. Tem segredos maiores do que você imagina. A revelação a atingiu como um soco no estômago. O que você quer dizer? Que segredos? Enquanto a mulher falava, um grupo de homens encapuzados surgiu do outro lado da estrada, aproximando-se em passos firmes e desiguais, como se a noite estivesse viva com suas intenções malignas. Henrique gritou: Lu, não podemos ficar aqui! Mas Luciana sabia que precisava de respostas. Eduardo, você está envolvido com eles? Apontou para os homens, agora a poucos metros de distância. No olhar dele, percebeu a mistura de medo e desespero. Diga a verdade! Uma explosão de vozes se elevou. Gritos, ordens dadas, um estado de pânico crescente. Os homens estavam gritando algo. Um nome. Eduardo, você precisa correr! A mulher se virou para ele. Isto não pode acabar assim. Você sabe. Eu não posso, ele murmurou, quase para si mesmo, mas Luciana ouviu. O desapontamento a envolveu como uma névoa. Então, algo bateu em seu estômago e lucidez surgiu na confusão. Esperem, disse, sua voz tremendo, mas firme. Você tem que me contar tudo. Se você me ama, precisa ser honesto. Os olhos dele se arregalaram e por um breve momento, Luciana achou que ele iria contar a verdade. Alguma desculpa ou revelação que justificasse tudo. Mas ao invés disso, Eduardo apertou a mão da mulher. E em um movimento rápido, ele fez algo que a deixou em choque. Luciana, eu não posso! Ele se virou para a mulher e antes que Luciana pudesse processar, ele estava fugindo. Fugindo dela. O tempo congelou enquanto Luciana observava, incrédula, enquanto Eduardo corria em direção aos homens encapuzados. A mulher virou-se para Luciana, o sorriso agora substituído por um olhar calculado. Você realmente pensou que ele estava do seu lado? O mundo ao redor dela desabou em uma tempestade de emoções. A verdade que parecia próxima agora se distanciava.
e tudo o que Luciana pensou conhecer virava pó. Por que ele faria isso? O que ela não sabia? E como se tudo isso não bastasse, a mulher sorriu de novo. E em um sussurro que chegou até ela como uma lâmina, disse: "Você ainda não sabe o que Eduardo é capaz de fazer para se proteger." O que isso significava? Que vida ele tinha levado até agora. As sirenes continuavam a ecoar. O caos era opressivo. Henrique puxava seu braço novamente, mas nada poderia tirá-la da confusão em que estava mergulhada. O que estava acontecendo? A noite estava longe de terminar, e os segredos estavam apenas começando a se revelar. Luciana ficou paralisada. O caos ao seu redor parecia distante, como se o barulho da explosão tivesse criado uma bolha em que só ela existia. O que Eduardo estava fazendo ali? O que significava ter aquele colar nas mãos? O desespero crescia dentro dela, e seu olhar se fixou na mulher ao lado dele, que sorria como se tudo fosse um grande jogo. "Eduardo!" Sua voz cortou o ar, mas ele não se virou. Henrique, com o medo estampado no rosto, puxou-a pelo braço, tentando arrastá-la para longe do perigo crescente. "Lu, vamos!" Mas a curiosidade a prendeu ao lugar. "Não posso!" gritou Luciana, seus olhos fixos na cena perturbadora. "Preciso saber o que está acontecendo." Uma onda de pânico começou a se formar dentro dela, como se um furacão de perguntas estivesse prestes a engoli-la. Foi quando a mulher misteriosa se moveu, revelando uma marca na pele exposta. Uma tatuagem que Luciana reconheceria em qualquer lugar. Era um símbolo da gangue local, e isso fez seu coração disparar. Não, não poderia ser. As sirenes da polícia se aproximavam. A adrenalina a impulsionou. "Eduardo!" Sua voz saiu mais alta e cheia de urgência, esperando que ele finalmente se virasse. Ele olhou, mas não antes de outro barulho ensurdecedor emergir da confusão. Um grito. "Lu!" Era Henrique, alarmado. A mulher ao lado de Eduardo desviou o olhar e, em um movimento rápido, puxou algo do bolso. A luz refletiu em uma lâmina afiada, e então ela usou para cortar o colar que Eduardo estava segurando. Luciana sentiu um frio na barriga. O que estava acontecendo? O olhar de Eduardo era de desespero, e a mulher surgiu como uma sombra ameaçadora. "Você não entende, Luciana. Tem muito mais em jogo do que você imagina. A explosão anterior fora apenas o começo de um caos ainda maior." A mulher se virou para os homens encapuzados que se aproximavam, e seus olhos brilhavam com um poder desconhecido. "Eduardo, é hora de decidir." O que isso significava? Silêncio súbito. Todos pararam para ouvir. Os encapuzados gritaram, chamando por um nome que fez o chão tremer sob os pés de Luciana. "Eduardo, onde está a peça?" A tensão no ar era palpável, como se estivéssemos prestes a explodir em um dos dois caminhos, a paz ou a guerra. Luciana quase sussurrou, mas a confusão fez seu cérebro trabalhar a mil. O que ele estava escondendo? O que mais ela não sabia? A mulher começou a andar em direção aos homens, e o olhar de Eduardo se perdeu, quase implorando. "Por favor, não", ele murmurou. Luciana não conseguia se mover. Tudo estava desmoronando em um instante, quando algo inesperado aconteceu. A mulher, com uma expressão determinada, lançou um olhar de desapontamento para Eduardo. "Você sabe o que precisa fazer. Você escolheu ficar com ela, então escolha." E antes que Luciana pudesse entender,
A mulher levantou a mão e acenou como se estivesse invocando algo. Um brilho ofuscante surgiu do nada, envolvendo a área, e em um segundo, as coisas mudaram. Pessoas começaram a gritar: "Não! O que você fez?" Luciana se sentiu puxada para trás, como se estivesse se afundando em uma tempestade de realidades alternativas. A luz desapareceu tão rápido quanto veio, e ao abrir os olhos, tudo estava diferente. Luciana olhou para o lado, e Eduardo não estava mais ali. Uma sensação de desespero misturada à confusão tomou conta dela. "Eduardo, não!" O eco do seu grito se perdeu entre o ruído das sirenes e os gritos de pânico. Mas havia algo mais. Uma sensação estranha, algo que Luciana não conseguia colocar em palavras. Henrique, finalmente em pé, a segurou, seu olhar cheio de medo e perguntas. "Você viu isso? O que foi aquilo?" O mundo ao redor dela girava, e cada respiração parecia pesada. A mulher, que antes parecia ter controle, agora estava apenas observando. Um lobo em pele de cordeiro. "Henrique, onde está o Eduardo?" O coração dela batia tão rápido que sentia como se fosse explodir. O que havia acabado de acontecer? E o que mais Eduardo estava escondendo? As respostas estavam se distanciando, mas Luciana sabia de uma coisa. Ela não poderia desistir. A verdade estava ali, mais próxima do que nunca. Mas a que custo? Uma nova neblina de mistério se erguia. O que mais estava por trás daquele desaparecimento e daquela mulher misteriosa? Luciana sentiu que as peças do quebra-cabeça estavam se movendo, mas a imagem completa ainda estava oculta. E assim, enquanto os ecos do caos reverberavam, a história dela começava a se desdobrar de maneira mais obscura do que jamais poderia imaginar. Luciana ficou paralisada. O caos ao redor parecia distante, como se a confusão tivesse criado uma bolha em que só ela existia. O que Eduardo estava fazendo ali? Aquela mulher tinha um sorriso enigmático que a fazia tremer de medo. E seu coração disparava, um misto de desespero e raiva consumindo. "Eduardo!" ela gritou novamente. Mas a resposta dele parecia distante. A sirene da polícia se aproximava, mas a única coisa que Luciana conseguia ouvir era a pulsação em suas têmporas. "Henrique, precisamos ir!" disse, tentando afastar o pânico que a envolvia. Mas Henrique segurou seu braço, seus olhos arregalados, sem saber o que fazer. "Lu, olhe!" Ele apontou na direção de Eduardo e da mulher. Luciana virou-se e naquele momento tudo pareceu congelar. A mulher tinha o olhar fixo em Eduardo, como se estivesse esperando algo dele. E então Eduardo fez algo inimaginável. Ele se virou, seus olhos arderam com uma mistura de determinação e medo. "Luciana, eu!" Ele parou. E por um breve momento, a esperança brotou em seu peito. Mas a mulher ao seu lado se aproximou e segurou seu braço. "Eduardo, faça isso agora!" E então, como se obedecesse a um comando, Eduardo se afastou dela, correndo em direção aos homens encapuzados. Luciana não conseguia acreditar. "Eduardo, não!" O desespero a fez correr atrás dele. Mas Henrique a segurou mais uma vez. "Lu, não faça isso, é perigoso!" Mas Luciana não conseguia ouvir. O mundo em volta dela desmoronava. "Você não sabe de nada?" a mulher murmurou, com um sorriso enigmático que aterrorizava. O que mais ela sabia? O que Eduardo tinha a ver com essa gangue? Cada pergunta batia em seu coração, mais forte a cada instante. E então, tudo aconteceu tão rápido. A mulher, num movimento ágil, segurou o colar no pescoço de Luciana e o puxou com força. "Isso é seu, não é?" Os olhos dela brilhavam com malícia.
Você realmente acha que ele se importava com você? Você estava na sombra dele o tempo todo. Luciana sentiu um nó na garganta. O que você quer dizer? Sua voz tremeu, mas as palavras da mulher a atingiram como um soco. Eduardo não é o que parece, querida. Ele não é seu marido. Ele é um agente secreto infiltrado, e se você soubesse disso, talvez tivesse feito escolhas diferentes. As revelações a deixaram tonta. Era como se o chão tivesse se movido sob seus pés. Não! Isso não pode ser verdade! Ela gritou, mas a mulher apenas riu, uma risada cruel que ecoou na noite. A verdade está longe de ser o que você imagina. Pense, Luciana. A segurança dele é o que realmente importa. E você? Você pode se tornar um empecilho? O cheiro de fumaça e gasolina enchia o ar, e enquanto a polícia se aproximava, a mulher mudou, ou melhor, se transformou. O que antes era uma presença ameaçadora, agora parecia um pesadelo. Luciana olhou para Henrique, que estava em estado de choque. E se ela estiver certa, o que mais eu não sei? O desespero a consumia e o coração parecia querer sair do peito. De repente, como se tudo estivesse conspirando para um clímax aterrador. Um tiro foi disparado, o som ecoou, ensurdecedor. Eduardo caiu no chão e o caos se instalou de vez. Eduardo! Luciana gritou, a dor atingindo-a como um maremoto. Uma onda de gritos e correria tomou conta enquanto as sirenes da polícia se tornavam mais altas. O pânico irrompeu e todos ao redor pararam, atordoados. Henrique! Luciana chorou, desespero agora em seu olhar. O que está acontecendo? Mas Henrique estava com os olhos fixos em Eduardo, e o que ela viu em seu rosto a fez sentir um frio na espinha. O homem caído no chão, segurando a barriga, olhou para Luciana com uma expressão que ela nunca esqueceria. Lu, eu não queria que você soubesse assim. Os aplausos da polícia e os gritos da multidão pareciam distantes. Eduardo, o que você está fazendo? A pergunta saiu de sua boca, mas ela não queria saber a resposta. A verdade estava se desnudando, e o que Luciana viu a deixou em choque. Mas antes que pudesse processar, a mulher se aproximou novamente, seu sorriso mais amplo do que nunca, e murmurou: você só começou a entender a superfície. Há mais segredos e mentiras escondidos sob a sua pele do que você consegue imaginar. Foi nesse instante que Luciana sentiu a terra sob seus pés balançar. O que mais poderia se desdobrar a partir dali? A noite estava longe de terminar. E os segredos estavam apenas começando a se revelar. Luciana ficou paralisada. O mundo ao seu redor parecia insignificante diante da revelação explosiva da mulher. Eduardo caído, segurando a barriga com um olhar que misturava dor e arrependimento, a fazia perder o fôlego. As sirenes da polícia pareciam distantes, ensurdecedoras, mas tudo o que ela podia ouvir era o seu próprio coração batendo descontroladamente. Eduardo! Ela gritou, mas as palavras mal saíram. Seu mundo estava girando, desmoronando. O desespero a envolvia como uma nuvem escura. Por quê? O que está acontecendo? Ele a olhou com um olhar perdido. Luciana, eu... Sua voz falhou, e ela notou que ele estava pálido, quase translúcido, como um fantasma. A mulher ao lado dele sorriu de forma perturbadora. A satisfação em seu olhar a aterrorizava. Você ainda está presa na mentira. Eduardo nunca foi seu, a mulher disse, com uma voz cheia de veneno. Ele era apenas uma peça em um jogo que você nem imagina. E agora, essa é a sua verdade. O chão pareceu tremer sob os pés de Luciana.
A adrenalina a fez sentir uma onda de raiva. O que você quer dizer com isso? Ela não precisava ter ouvido mais. O coração pesado clamava por respostas. Você não percebeu? Eduardo não é só seu marido. Ele está em apuros e você estava no caminho. A mulher insistia, como se cada palavra fosse uma facada. E a única maneira de ele sair dessa é fazer a escolha certa. Nesse momento, a confusão e os gritos se intensificaram. Os homens encapuzados avançavam e tudo se tornou um turbilhão. O olhar de Luciana se fixou em Eduardo. Um amor em ruínas, mas um amor ainda assim. Então, um tiro ressoou e a cena que se desenrolava à sua frente estampou seu coração. Eduardo caiu e o mundo ao redor dela foi despedaçado. Gritos, correria, pessoas trucadas na confusão. Um caos absoluto. Eduardo! Luciana gritou novamente, mas desta vez a dor em sua voz ecoou mais do que o barulho da multidão. Ela se lançou em direção a ele, mas Henrique a segurou, os olhos arregalados, incapaz de deixar que ela se aproximasse. Lu, não! Ele gritou, mas ela não podia ouvir. O que mais Eduardo tinha escondido? E por que aquela mulher estava ali, com um sorriso perverso, como se alimentasse da dor que eles estavam passando? Então, o inesperado aconteceu. A mulher, em um movimento furtivo, puxou uma arma. Luciana sentiu como se o tempo tivesse parado. Chega, vamos resolver isso agora! Gritou, apontando para o chão como um comando. Todos pararam. O silêncio caiu como um manto pesado. Luciana olhou em volta, o olhar dos encapuzados fixo na mulher. Era uma cena surreal. Eduardo deitado sangrando, a mulher ameaçando com uma arma. Henrique ao seu lado, em choque. Você não pode fazer isso, Eduardo falou, suas palavras tremendo com a dor. Isso não é o que você pensa. Mas a mulher apenas sorriu de novo, um brilho maligno em seus olhos. Eu consigo o que quero, Eduardo. Você criou esse jogo, agora terá que jogar. E com isso, ela puxou o gatilho. Mas não era contra Eduardo que ela atirou. Uma rajada de tiros ecoou. Mas a mulher caiu. Um golpe, um eco no tempo. E antes que Luciana pudesse compreender, a mulher revelou sua verdadeira face. Um antigo amor de Eduardo. Um amor que ele nunca havia mencionado. O choque a atingiu como um raio. Eduardo, você! As lágrimas escorriam pelo rosto dela. Era tão confuso. O que mais ele havia escondido? Era tudo uma grande armadilha? Um jogo cruel que a afundava desprevenidamente? Enquanto o caos retomava seu curso, uma última revelação ressoou na mente de Luciana. Você nunca foi a única, Lu. Eduardo disse, tocando a mão dela com a fraqueza de quem já não tinha mais forças. Havia mais envolvidos, coisas que nunca quis que você soubesse. O chão parecia girar sob os seus pés. O que mais estava escondido? E, acima de tudo, quem realmente era Eduardo? Naquela fração de segundo, com tudo desmoronando em volta, percebeu que a verdade era mais sombria e complexa do que ela jamais poderia imaginar. E enquanto a sirene da polícia ficava mais alta, a única certeza que restava era que os segredos estavam apenas começando a emergir. Luciana ficou paralisada. O mundo ao seu redor pareceu desmoronar, enquanto ela encarava Eduardo, caído no chão, e a mulher misteriosa, que sorria para ela como se fosse a única espectadora de um show de horrores. As sirenes da polícia se misturavam aos gritos da multidão, mas tudo o que ela podia ouvir era o próprio coração disparado, pulsando em desespero. Eduardo! A voz dela foi um grito de aparição e desespero. Ela se lançou adiante, apenas para ser interrompida por Henrique. Ele estava pálido, como se tivesse visto um fantasma. Lu, precisamos sair, agora!
mas a necessidade de saber a verdade era como uma corrente a segurando. O que significava tudo isso? A mulher a encarou com um sorriso que ressoava perigo. Você realmente acha que Eduardo é o seu herói? Ele está envolvido em coisas que você nem imagina. Falou com um tom de desprezo. Assim que as palavras saíram, tudo ocorreu em um flash. Um homem alto, com um capuz, se aproximou, segurando uma arma. "O que está acontecendo aqui?" gritou. O pânico se espalhou como fogo, arrastando todos para um estado de alerta. Luciana sentiu um nó no estômago enquanto suas mãos tremiam, implorando para que o horror acabasse. Mas, antes que pudesse processar o caos, uma explosão estourou no céu. O impacto foi ensurdecedor. Uma onda de calor e fumaça a envolveu, levando-a ao chão. Ela tentou se levantar, olhar para os lados, mas tudo ficou embaçado pela poeira. O tempo parecia parado. Finalmente, ao abrir os olhos, ela viu um cenário de terror. Eduardo não estava mais apenas ferido. Ele estava arrancado, revelado. A verdade estava escancarada. No centro de tudo, uma imagem de um símbolo que Luciana conhecia bem, o logo de uma organização clandestina. Eduardo tinha um passado que ela nunca soubera. Algo sombrio e muito diferente do homem que ela amava. "Não, não, isso não pode ser verdade", murmurou, seus pensamentos girando. "Eduardo, você estava trabalhando com eles?" As palavras mal saíram, e foi nesse momento que o homem do capuz classificou a cena. Ele puxou a máscara, e o rosto que surgiu deixou Luciana em choque. Era um antigo amigo de infância, Diego, que ela nunca imaginara ver ali. "Luciana, você precisa sair agora." Sua voz soava distante, mas havia uma urgência sobre ela. "Isso é tudo uma armadilha." "Uma armadilha?" Luciana retrucou, seu coração batendo cada vez mais forte. O rosto de Diego estava coberto de preocupação, mas havia uma resolução firme em seu olhar. Ela não compreendia. "O que você quer dizer? Eduardo está ferido? Ele está envolvido com essa gangue." A mulher ao lado de Eduardo se aproximou de Diego. "Não se meta, Diego. Você não sabe com quem está lidando." A tensão pairou no ar, enquanto as palavras dela pareciam se infiltrar na mente de todos. Mas então, numa explosão de adrenalina, Eduardo, ainda ferido, levantou-se com uma expressão determinada. "Chega! Eu não posso mais esconder isso", disse. E as palavras cortaram o ar. "Luciana, eu não sou quem você pensa que sou. Eu sou um agente sob disfarce, e eu me envolvi com ela. Eu precisava." O barulho da movimentação da polícia ecoou nas redondezas, mas o que seguiu a deixou aturdida. "Ele é meu irmão." A revelação da mulher ecoou como um raio. O olhar dela passou por Luciana e, neste momento, tudo fez sentido. Eduardo havia mentido, mas não apenas por causa da gangue. Havia algo mais profundo e perturbador. E você, Luciana, nunca soube a verdade. Ele me prometeu que ficaria longe, mas a ganância foi mais forte. Corações se despedaçaram em um só instante. Os olhos de Luciana se arregalaram. "O que você quer dizer?" Então ela não suportou mais. O chão sob seus pés desmoronou. Olhou para Eduardo, que tinha sua expressão transformada pela dor, mas agora com um contexto completamente diferente. "Eu nunca soube que você tinha um irmão", ela gritou. Mas então a cena ficou embaçada novamente. "Luciana, eu sou o único que pode te proteger, mas isso já não depende de mim mais." Eduardo estava quase em um estado de colapso. O chão parecia se desvanecer sob seus pés,
E no clímax de toda a confusão, a mulher se virou e começou a correr. Eu não vou deixar você escapar dessa vez, Eduardo. E enquanto ela se afastava, tudo se transformou numa escuridão total. Coração acelerado, chamas nos olhos. O que mais ao certo estava escondido sob essa espiral de mentiras? O que significava tudo isso para Luciana? E como ela conseguiria desvendar a verdade em toda essa confusão? O mistério aumentava quando o chão sob seus pés explodiu em fumaça uma vez mais, como se refletisse o turbilhão dentro de Luciana. Um novo mundo de segredos agora a esperava, mais intenso do que ela jamais poderia imaginar. Luciana estava paralisada. O caos ao seu redor parecia uma cena de filme de terror. E a fumaça começava a açoitá-la, quase como se tentasse sufocá-la. O olhar de Eduardo, caído no chão, refletia dor e confusão. A mulher ao seu lado, com um sorriso de quem já sabia de tudo, sentia-se no centro de um vendaval. Eduardo, o que você fez? Luciana perguntou com a voz trêmula, tentando assimilar as palavras que ainda ecoavam em sua mente como um grito distante. Era como se o chão estivesse desmoronando sob seus pés. Luciana! Ele tentou se levantar, mas a dor parecia o segurar no chão. Seus olhos, outrora cheios de amor, agora reluziam com um peso que ela nunca imaginou que ele carregasse. A sirene da polícia cortou o ar, mas o som não conseguia romper a bolha de tensão que isolava Luciana. A mulher se aproximou, triunfante. Você não vê? Ele não é o que aparenta. Nunca foi, ela disse, a maldade refinada evidente em cada palavra. Chega! Gritou Eduardo. De repente, seu rosto se contorcendo de dor e revolta. Libere a Luciana! Você não precisa fazer isso! Mas antes que qualquer um pudesse responder, um som estrondoso reverberou. Não explosão, mas algo muito mais profundo. O troca-troca de vozes na multidão se convertia em baixos murmúrios. O medo se espalhando. A mulher olhou em volta, percebendo algo que a deixou inquieta. O chão balançou sob eles. Um tremor, então, mais forte. Algo maior estava por vir. A visão de Luciana turvava-se, e quando ela olhou mais uma vez, uma figura enorme surgiu da fumaça. Um carro, um SUV negro, avançava em direção a eles. Saiam da frente! Alguém gritou. O pânico tomou conta. Todos se dispersaram. Mas Luciana ficou paralisada. Ela sentia como se tudo estivesse girando à sua volta. Então, o veículo avançou e parou bruscamente, fazendo uma curva descontrolada em um movimento que parecia coreografado. A porta se abriu e uma mulher, ferida e com a roupa manchada de sangue, saiu de dentro. Quando Luciana enxergou, sua mente fundiu-se em confusão. Mãe? O sussurro escapou de seus lábios antes que ela pudesse impedir. O reconhecimento a atingiu como um golpe. Um rastro do passado que parecia estar enterrado. A mulher tinha desaparecido anos atrás. Luciana! A mãe a chamou, com um olhar raivoso e desesperado. Você precisa saber a verdade, agora! A mulher olhou para Eduardo e depois para tal mulher misteriosa ao seu lado. Ele não é quem você imagina. Tudo que você viu e ouviu foi uma mentira. O eco das palavras da mãe ressoou, e a mente de Luciana girava como um furacão. O que estava acontecendo? Mãe, você está aqui? Mas por quê? Porque eu estou sendo seguida. A organização que o Eduardo serve sabia sobre você. Eles estão atrás de todos que conhecem a verdade sobre nós. O olhar da mulher era feroz e verdadeiro. Ela não estava ali para brincar. Eduardo, ainda no chão, fitou Luciana com uma expressão que misturava amor e dor.
Eu não queria que você se envolvesse nisso, murmurou, tentando alcançar uma mão. Luciana se virou rapidamente. O choque permeando sua mente. Você me escondeu tudo, Eduardo. Isso não pode ser real. A realidade parecia distorcida. Os laços que eles tinham agora se desfazendo como areia entre os dedos. Mãe, o que você significa com nós? A pergunta escapou como uma chama, a verdade ardendo em seu coração. Eu sou parte de algo maior, Luciana. E você também. Eu só fui forçada a me afastar para te proteger. Ela olhou para a mulher que ainda sorria, agora parecendo uma serpente cúmplice. O universo de Luciana estava desmoronando. E a revelação deixou uma dor pungente em seu peito. Sua vida havia sido tecida em uma teia de mentiras profundas. O passado que ela queria esquecer retornava em tempo real, ameaçando consumi-la. E então, enquanto a polícia se aproximava, a mulher que sorri perigosamente, com um olhar vidrado, disparou uma última frase que congelou todos na cena. O que vocês não sabem é que a verdade está ainda mais próxima e é muito mais sombria do que podem imaginar. O tempo pareceu parar. O coração de Luciana disparou. O que mais o universo preparava para ela? E o que significava tudo isso para seu futuro e para o amor que pensara ter construído com Eduardo? As respostas estavam se desdobrando, mas não da maneira que ela esperava. A tormenta apenas começava. Luciana estava paralisada. O mundo ao seu redor parecia desmoronar, enquanto ouvia as palavras da mãe ressoando na sua mente. Aquela revelação tinha o peso de um vendaval. A mulher que ela achava ter perdido para sempre agora estava ali, bem diante dela, mergulhada em um mistério que misturava dor e surpresas. Você não pode estar falando sério, Luciana exclamou, o coração acelerado. A luz dos faróis da polícia piscava, criando sombras dançantes no chão. Os gritos da multidão e o ruído da sirene pareciam se fundir em um eco ensurdecedor. O que você quer dizer com isso? O que está acontecendo? A mãe a olhou com a intensidade de quem guarda segredos pesados. Luciana, você precisa entender. A vida que você conhecia não passa de uma construção feita de mentiras. Eduardo, ele faz parte de algo muito maior. Já chega! Eduardo interrompeu, tentando se levantar, mas a dor no seu corpo parecia impedi-lo. Essa não é a hora. Você precisa fugir. Fugir? Luciana riu, mas não era uma risada de alívio. Era cínica, amarga. Fugir de quê? Da verdade? O que mais ela não sabia? A mulher virou-se e seu olhar era de pura malícia. Você realmente acha que isso é tudo, Luciana? Que a verdade que sua mãe quer contar é a única que importa? Um silêncio pesado caiu. Todos estavam lutando com a tensão que envolvia aquele momento. O ar parecia denso, como se algo perigoso estivesse prestes a explodir. Eu não sou só sua mãe, Luciana. Eu sou a razão pela qual você está aqui. Você foi criada para isso. Este é o seu destino. O olhar dela era como fogo, ardendo com uma raiva que Luciana nunca tinha visto antes. Um pânico crescente tomou conta de Luciana. Destinos? Destinos? Não sou eu quem determina a minha vida? As palavras escaparam, carregadas de fúria e confusão. Mas dentro dela, uma pergunta gritava. O que realmente significava tudo aquilo? E de repente, algo inesperado aconteceu. O barulho de pneus rangendo cortou o ar. Um carro, muito menor que o SUV que havia chegado antes, fez uma curva abrupta, vindo em direção à multidão. O veículo parou a poucos metros de Luciana, e a porta se abriu com um estalo. Uma figura saiu de trás do volante. Um homem que ela nunca esperava ver novamente. Parem! Ele gritou.
a voz poderosa, cheia de urgência. Era André, um velho amigo que pensava estar longe, muito longe daquela vida. As reações foram instantâneas. Eduardo, a mãe e a mulher trocaram olhares de desespero. André, não! Você não deve estar aqui! Eduardo gritou, mas já era tarde. As palavras dele se perderam na confusão. André olhou para Luciana com um olhar intenso e determinado. Luciana, você não entende! Eles estão usando você. Você é a chave para tudo isso e eles não podem deixar você em segurança. Como assim? As palavras saíram de sua boca como um sussurro apavorado. O que ele estava dizendo? A sensação de que o chão estava se abrindo sob seus pés tomou conta dela. Uma onda de tensão preencheu o ambiente. A mulher misteriosa, agora clara como uma ameaça viva, avançou em direção a André, mas Eduardo gritou: "Cuidado!" O caos se intensificou em um piscar de olhos. A mulher puxou uma arma, mas André rapidamente reagiu, e na fração de segundo, que parecia uma eternidade, tudo se tornou um borrão. Ele empurrou Luciana para o lado, e ela viu o brilho do metal. Um tiro! O som ressoou como um trovão. O corpo de André caiu ao chão. "Não!" Luciana gritou, o terror se instalando em seus olhos. O que havia acabado de acontecer? O mundo parecia ter parado. Ele estava ali, lutando para salvá-la, e agora tudo tinha mudado. Luciana sentiu as lágrimas escorrendo pelo rosto, o desespero a enredando. O que isso significava? O que mais estava escondido sob aquela teia de mentiras? E enquanto as sirenes se aproximavam ainda mais, a mulher sorriu, um sorriso que congelou a alma de Luciana. Você ainda não entendeu, não é? A verdade está mais longe do que você pode imaginar. E agora você deve escolher: acreditar nas mentiras ou na verdade que você não está pronta para enfrentar. Uma escolha? No estalar dramático do momento, Luciana percebeu que tudo o que conhecia poderia ser uma farsa. A vida que pensava ter, os laços de amor e confiança, tudo poderia se desfazer como fumaça. E no auge do seu desespero e confusão, enquanto tudo parecia se desmoronar, uma nova pergunta surgiu em sua mente. Quem realmente era ela? E o que deveria fazer agora? O que estava reservado no final daquele labirinto de segredos, revelações e mentiras? Luciana sentiu o coração apertar. O tiro ecoou em seus ouvidos, e tudo ao seu redor virou um emaranhado de gritos e confusão. A cena se desdobrava, como um filme de terror em câmera lenta. André, seu amigo, caíra ao chão, e a visão dele lutando para puxar ar enquanto o sangue se espalhava pelo chão foi o golpe final. Não, não, não! Ela não conseguia acreditar no que via. A mulher misteriosa sorria com desdém, como se apenas estivesse assistindo a um espetáculo. Eduardo, ainda caído, estendeu a mão para André, os olhos cheios de uma mistura de dor e desespero. André, não! Fique comigo, por favor! A gaiola de caos estava tão carregada que Luciana mal conseguia respirar. O medo a envolvia como uma névoa densa. Mãe, por que você não me disse a verdade? É sobre nós? O que mais você escondeu? As palavras saíram de seus lábios como um grito de socorro. O olhar da mãe era de um misto de raiva e tristeza. Eu não queria que você se envolvesse nisso. Mas agora não há mais tempo para explicações. A mulher olhou para a mãe de Luciana, seu sorriso se transformando em um olhar maligno. Vocês não têm ideia do que estão prestes a enfrentar. Com um movimento rápido, ela se virou e começou a caminhar em direção ao carro, como se aquilo fosse apenas um jogo. Eduardo, você está bem? Luciana perguntou, mas ele mal conseguia responder.
A dor estampada em seu rosto falava mais do que 1000 palavras. Ele estava à beira da consciência. Luciana, você precisa ir agora! Eduardo conseguiu murmurar, mas a determinação dela a mantinha firme. Fugir e deixá-lo aqui? Oh! As lágrimas escorriam, misturadas ao caos que a cercava. O som de sirenes aumentava e as luzes piscantes da polícia iluminavam cada canto daquela cena aterradora. O que mais estava em jogo? E então, uma luz se acendeu em sua mente. A peça! Aquela que a mulher mencionou. O que é isso? Ela olhou para a mãe, que parecia mais ansiosa. Você mencionou algo sobre um destino. O que isso significa? A tensão cresceu. Luciana, você é a peça-chave que eles querem. Eles não vão parar até te encontrarem. A gravidade da afirmação a atingiu como uma tempestade. Não, eu não vou ser um peão em seu jogo. O que faz parte disso? Quem são eles? As palavras saíram como uma torrente, alimentadas pela raiva e o medo. A mulher, ainda ao longe, virou-se e disse: Você não tem escolha. A verdade vem à tona, e você só pode decidir como vai usar isso ao seu favor. Com isso, pulou para dentro do carro. Eduardo! Luciana gritou, a dor na voz clara. Ele estava se arrastando, tentando se levantar. Por favor, não desista. Mas, no último instante, a mulher girou a chave na ignição do carro e acelerou. O veículo disparou em direção à saída, deixando uma nuvem de poeira atrás. Luciana sabia que o relógio estava correndo. Henrique! Ela chamou, e seu irmão apareceu ao seu lado, ainda atordoado. Precisamos freneticamente de um plano. Ele está em perigo, e a verdade não pode ficar assim. Henrique assentiu, a determinação agora em seu olhar. Vamos atrás deles. Nós não podemos deixá-los levar a verdade. Enquanto se preparavam para correr em direção ao carro, Luciana sentiu uma onda de esperança. Havia algo nessa verdade que poderia arrasar com a escuridão que rodeava sua vida. Eduardo vai se reerguer. Eu não posso deixá-lo na mão, não agora. E com isso, eles partiram em disparada, seguindo o rastro do carro que desaparecia na estrada. Mentes fervilhando com perguntas e respostas que precisavam ser resolvidas. O coração de Luciana pulsava, misturando medo e coragem. O destino a aguardava, envolto em camadas de mistério, que estavam prestes a serem reveladas. A trama tinha muitos fios soltos, mas agora, Luciana não se importava. Estava prestes a descobrir a verdadeira essência de seu passado e a força que poderia transformá-la. O jogo apenas começava. E antes de terminarmos, uma missão importante. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que vêm por aí. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Esmague o botão de like agora. Isso alimenta nosso algoritmo e nos ajuda a continuar trazendo narrativas incríveis. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse desfecho emocionante. Quero saber o que você achou. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer essa trama impressionante. Vamos!